Iniciaremos o nosso curso de Finanças Públicas abordando vários temas, dentre eles a participação do Estado na atividade econômica. Para iniciarmos o nosso curso, nós temos que conhecer a atividade econômica, lembrando e relembrando que a atividade econômica ela pode ser organizada em meio a uma economia de mercado, em meio a uma economia socialista. Tá? Porém, entre a socialista e a economia de mercado, existe o sistema econômico de mercado misto. Que sistema é esse? É aquele em que a maioria das atividades econômicas, elas são ditadas pelas regras de mercado. Né? Então, com isso, com essa abordagem em que a demanda e a oferta decidem o que produzir, como produzir e para quem produzir, nós iremos observar que existem algumas falhas nesse sistema de mercado. E por existir falhas nesse sistema de mercado, entra a figura do Estado para corrigir estas falhas. Então, vem comigo, observe o slide para que nós tenhamos uma boa compreensão desse sistema. A teoria das finanças públicas, ela mostra as falhas de mercado. Por que essas falhas de mercado? Aqui está claro, ele mostra que os objetivos do governo, eles são de corrigir as falhas e as distorções. Para quê? Para manter a estabilidade, melhorar a distribuição de renda e alocar os recursos na atividade econômica, que são recursos escassos, com a maior eficiência. E quais seriam essas falhas? Essas falhas seriam originadas em função de quê? Então, nós observamos a existência de bens públicos. O que significa isso? A existência de bens públicos. Ora, um sistema de mercado ditado pela oferta e pela demanda, onde a maioria das empresas são empresas privadas, o que a gente observaria era a existência de somente bens privados. Olha para cá, vem comigo para a gente entender essa explicação. Num sistema puramente de mercado, nenhum agente econômico teria o interesse de fornecer bens à coletividade, bens esses que fossem divisíveis. A atividade privada, ela iria buscar o lucro, o preço seria determinado pelo lucro. Então, algumas pessoas, alguns agentes econômicos, eles ficariam fora deste mercado. Por isso que há necessidade do governo entrar com o fornecimento desses bens públicos. Quais são esses bens públicos? A iluminação de uma rua, de uma avenida, isso constitui um bem público, né? O sistema de vacinação da saúde pública também constitui a oferta de um serviço público. As escolas, os hospitais, enfim, aquilo que o governo oferece à comunidade, caracterizando por duas coisas: a não rivalidade e a não exclusividade. Né? Então, o que é que acontece? O indivíduo, quando adquire um produto, adquire um bem, ele não impede que o outro venha adquirir. Mais adiante, nós iremos detalhar essas condições dos bens públicos, que eles são indivisíveis. Vem para cá, acompanha na tela a próxima característica. Falhas de competição, que se reflete na existência dos monopólios de empresas. O que é essa falta de competição? Vem para cá, presta atenção. Na falta de competição, nós observamos que em alguns mercados, né, existe a dominação de uma empresa. Uma empresa poderia dominar totalmente o mercado, fazendo com que os agentes econômicos, os consumidores, ficassem refém daquele só preço, daquele preço ditado pelaquela empresa. Então entra o governo para tentar coibir a existência desses monopólios aí dado pelo mercado. Ok? Então vamos para a terceira característica da existência do governo na tela. Externalidades positivas e negativas. O que são essas externalidades? Vem para cá. O mercado provoca ações de terceiros. Essas ações elas podem beneficiar ou prejudicar as pessoas. Se elas beneficiam, elas são externalidades positivas. Se elas causam algum dano, elas são chamadas de externalidades negativas. Vamos citar alguns exemplos.
Uma externalidade positiva, o seu vizinho ele planta uma árvore e ali aquela árvore dá sombra para a sua residência. Isso é uma coisa boa, isso é uma externalidade positiva. O seu vizinho contrata uma vigilância, aquela vigilância fica lá na porta e aí ele inibe a passagem, a frequência de alguns marginais que poderiam invadir a sua residência. Isso é uma externalidade positiva. E qual seria a externalidade negativa provocada pelo mercado? A externalidade negativa provocada pelo mercado seria quando, por exemplo, o seu vizinho joga os dejetos, o lixo na porta, o lixo na rua, e aquilo ali causa algum mal-estar, tanto para a sua família como para quem transita pela residência. O seu vizinho coloca um som muito alto durante a noite, isso incomoda a sua dormida, incomoda os seus estudos. Isso é uma maneira de se dizer que ele está cometendo uma externalidade negativa. Vamos para a próxima, foca no slide. A outra seria mercados incompletos e a ocorrência de desempregos e inflação. Vem para cá e mostra. O que seria um mercado completo? O mercado completo é aquele mercado em que a gente pudesse ter muitos consumidores, muitos produtores, né? O mercado seria perfeito, dando emprego para as pessoas, onde os preços não seriam elevados, gerando inflação no sistema. E aí entra o governo para controlar essa atividade. Caso venha a haver desemprego, entra o governo para tomar conta disso aí, para evitar que esses preços subam também de forma exagerada. Então, essas são as principais falhas do mercado, falhas essas que fazem com que o governo intervenha na atividade econômica, intervenha na economia de mercado, fazendo com que o sistema vá fluir mais progressivamente. Vem para a tela e observa o que nós temos a seguir. Vamos agora voltar para a nossa tela e observar a diferença entre os bens públicos e os bens privados, ok? O bem privado, ele é excludente, tá? Então, ele exclui. O indivíduo, quando compra uma caneta, aquela caneta pertence a ele e outra pessoa não pode utilizar essa caneta. Isso é uma característica do bem privado. Ele é rival, né? O consumo por uma pessoa inibe o consumo de outra pessoa. Quando o indivíduo consome um produto, o outro indivíduo não pode consumir aquele mesmo produto, a não ser que compre outro. Ele é divisível, né? Cada pessoa pode consumir uma parte de um produto. Em uma loja, eu tenho 10 relógios, eu ofereço um relógio para cada um. O consumo ele é individual. A própria empresa privada, ela faz a provisão de quantos relógios ela quer colocar à venda. E ela financia esse relógio pelo preço de mercado. Aí você me pergunta, e o bem público? O bem público puro, como é que ele funciona? Ele coloca ali, ele é não excludente, ele não exclui as pessoas. Quando você transita pela rua, não é? Aquela iluminação pública, o uso que você faz da iluminação pública, ela não exclui a outra pessoa também utiliza a iluminação pública. Ele é não rival, não há rivalidade no consumo dele. O consumo por uma pessoa não vai impedir que outra pessoa utilize o mesmo produto. Se você for a um hospital, a um pronto-socorro, você terá que ser atendido. Então, por você estar lá, não inibe que outra pessoa vá àquele estabelecimento. Ele é indivisível, isto é, eu não posso dar um serviço para cada pessoa. Todos têm direito, o consumo é coletivo. E é o governo que faz a provisão dele, né, de quanto imagina que vai gastar naquela atividade de acordo com a demanda oferecida. E os valores desses serviços, eles são financiados pelo tributo. A principal característica dele vem a chamada não exclusividade e não rivalidade. Ele é não excludente e não rival, ok? Vamos para a tela e observar também agora as principais funções do governo. Vem para cá, me acompanha. O governo, por existir falhas no mercado,
o governo atua. E quando ele atua, nós temos algumas funções dadas a ele, bem caracterizadas. Quais são essas funções? São as funções alocativa, distributiva e estabilizadora. Alguns autores também colocam uma quarta função, chamada de reguladora. Tá? Mas as três funções básicas são essas e elas atendem ao princípio de que o governo atua para cobrir essas funções que o mercado deixa a desejar. Função alocativa. Vamos ver essa função, o que é que ela significa. A função alocativa significa a colocação, a disposição de bens e serviços no mercado. Vem para a tela e observa isto aqui. Então, nessa função alocativa, eu tenho a colocação de bens no mercado. O que esses bens provocam? Um exemplo, eu preciso da vacinação. O governo disponibiliza vacinas para crianças até 6 anos, um exemplo. Então, o sistema privado cobraria essas vacinas, mas o governo, ele observa que algumas pessoas não teriam condições de comprar essa vacina. Por isso, ele vai disponibilizar essa vacina para o público em geral. Um outro exemplo de uma função alocativa que se refere a bens. Essa função aqui, ó, se refere a bens e serviços, tá bom? Então a gente vai ter essa característica bem forte ela. Uma praça, quando o governo disponibiliza um parque público, uma praça para recreação, ele está disponibilizando alguns equipamentos para a comunidade. É uma função alocativa, né? O setor privado iria cobrar daquela praça, iria cobrar que as pessoas brincassem naquele parque, enquanto que o governo ele tem a função de distribuir esses bens e esses serviços à comunidade. Voltando para cá, a gente observa que também existe uma outra função, que é a função distributiva ou redistributiva. Que função é essa? Essa se refere à renda do indivíduo, a distribuir da melhor forma possível, da forma mais equitativa a renda dos indivíduos. O ideal é que em uma sociedade as pessoas tenham a renda distribuída de forma mais uniforme. E aí entra o governo para equilibrar essa distribuição. Olha para cá, presta atenção na tela. Então, quando eu tenho aqui na tela essa função distributiva, eu relaciono ela à distribuição de renda. A distribuição de renda na atividade econômica. O governo, por meio da tributação, ele vai tributar aquelas pessoas que têm uma renda maior e isentar aquelas pessoas de uma renda menor, de um rendimento menor. Com isso, ele consegue transferir esta renda e possibilitar aquelas pessoas de um menor poder aquisitivo a obtenção de bens que ele já concedeu pela função alocativa. Então, a função distributiva é quando o governo entra e tenta distribuir melhor a renda, e ele faz isso por meio da tributação. E a outra função é a estabilizadora. Vem para cá e acompanhe. O que é que a gente poderia imaginar de função estabilizadora? É que o governo está na atividade econômica para estabilizar os momentos de desequilíbrio da atividade econômica. Por exemplo, desemprego. O que é que o governo poderia fazer para minimizar o desemprego? Inflação. O que é que o governo poderia fazer para minimizar a alta contínua e generalizada dos preços por meio da inflação? As taxas de juros do mercado, o que é que o governo poderia fazer para intervir nessa atividade e diminuir as taxas de juros, promovendo o crescimento da atividade econômica? Então, os elementos macroeconômicos, os indicadores macroeconômicos que o governo utiliza para estabilizar a atividade econômica, eles são dados pelas atividades, pelas funções que nós aqui descrevemos, a chamada função estabilizadora. A quarta função
que eu comentei, que alguns autores colocam em mente e aí colocam nos livros, ela se refere à função reguladora da atividade econômica, isto é, o Estado concede à iniciativa privada o exercício de alguma atividade e ele vai fiscalizar, vai regular aquela atividade, determinando os aumentos de preço, verificando se aquela empresa está cumprindo os contratos que foram estabelecidos. Então essa é a função reguladora, que também ela poderia estar dentro da estabilizadora da atividade econômica, ok? Então vamos para a tela e vamos observar agora o que era a ciência chamada finanças públicas. Então eu tenho um conceito aqui que, como vocês observaram, eu citei muita coisa ligada à atividade econômica. E como eu citei elementos ligados à atividade econômica, nós observamos que ele conceitua como um ramo da atividade econômica e que tem como objeto de estudo a política chamada política fiscal ou política orçamentária, num estado de economia mista, né? De um estado de economia mista. Então vamos trabalhar todos esses elementos. O que seria um elemento de política fiscal ou política orçamentária? Nós já vimos na parte de economia que política fiscal ela se preocupa com a receita e a despesa realizada pelo governo. Todo o mecanismo que o governo faz para arrecadar, né, ou para emitir gastos, efetuar gastos, essas medidas são medidas de política fiscal. Exemplo, quando o governo aumenta ou diminui a alíquota de um imposto, ele está se fazendo utilizar de uma política fiscal. Quando o governo abre um concurso, abre vagas, ele está ampliando a despesa governamental, ele está fazendo parte também de uma política fiscal. Então, são elementos que o governo utiliza, né, são instrumentos que o governo utiliza para melhorar, para controlar a atividade econômica mediante os objetivos que ele tenha traçado. Então, nós temos um ramo da ciência econômica que faz uso com o objeto da chamada política fiscal, né, ou orçamentária, que cuida do orçamento, para o quê? Para efetuar, para atuar na atividade econômica, uma atividade de economia mista. E o que é essa atividade de economia mista? É aquela em que a maioria das coisas, a maioria das transações econômicas, ela acontece via mercado, né? O mercado é que determina o que produzir e quanto produzir. Porém, há uma grande intervenção do governo nessas atividades, sejam elas desempenhando funções alocativas, distribuindo bens e serviços, seja ela por meio de funções distributivas, equilibrando melhor a renda, seja ela estabilizando a atividade econômica, evitando determinados elementos da atividade não muito desejados, como o desemprego e a inflação, tá bom? Então, essa é uma atividade em que nós temos a grande maioria, o setor privado atuando, mas o governo regulando, tomando conta dessa atividade. Vem para a tela. Por política fiscal, entende-se a atuação do governo no que diz respeito à arrecadação de impostos e a gastos públicos. Tá bom? Então, tudo que eu falo relativo aos impostos e aos gastos, isto é, receita e despesa, eu estou trabalhando por meio das finanças públicas. E por que isso? Porque eu tenho que trabalhar. Vem para cá, me segue aqui e observa o que é que eu tenho a falar. Ora, como o Estado tem que atuar na atividade econômica, corrigindo essas distorções, certamente ele terá que ter uma receita suficiente para efetuar os seus gastos. E ele tem essa receita por meio da tributação. Então, o objeto de estudo das finanças está muito voltado ao princípio da tributação, né, a como o governo arrecada e também como ele deve gastar esses recursos. Por isso que todo o nosso foco no estudo será na receita e na despesa, no tributo e nos gastos públicos. Acompanhe aqui na tela o nosso próximo item de estudo.
As características desejáveis de um sistema tributário. Ora, vamos para cá, me acompanha aqui como é que a gente vai trabalhar essas características aqui de um sistema tributário. O sistema tributário, ele pode ser avaliado de uma forma ideal, né? O que seria ideal para a gente? O que é que a gente poderia pensar por ideal? É quando eu vou atribuir um imposto, né, eu tenho que pensar na melhor maneira de jogar esse imposto, de trabalhar com esse imposto. E por isso eu vou sempre direcionar, eu vou sempre pensar nesses princípios que são as características desejáveis desse sistema tributário. Que seriam elas? Quais seriam elas? Nós temos a equidade. A equidade, essa é muito cobrada nos concursos. A equidade é a distribuição do ônus, que ela deve ser equitativa. Isto é, todos os indivíduos da sociedade devem pagar o imposto. E esse princípio da equidade, ele observa que você deve pagar o imposto ou de acordo com o princípio do benefício, do que você está recebendo do Estado, ou segundo o princípio da capacidade de pagamento. Então, nós teríamos aqui a seguinte atribuição. A equidade, chamada equidade vertical, né, ela estaria relacionada ao princípio da capacidade de pagamento. Isto é, o indivíduo que tem uma renda maior, certamente deve ser tributado com um percentual mais alto. O indivíduo com a renda menor deve ser tributado com um percentual mais baixo. Isso é o que ele fala de equidade vertical. Quando ele vem falar da chamada equidade horizontal, ele observa o chamado princípio do benefício. Princípio do benefício. Isto é, o indivíduo vai pagar mais se o Estado fornecer a ele uma quantidade maior de benefícios. Que exemplo você teria para esse princípio do benefício? Ora, nós teríamos o exemplo de que se o Estado fornece uma rua pavimentada, uma rua saneada, o indivíduo provavelmente vai pagar mais imposto do que aquele que mora em uma rua onde não há pavimentação e não há o saneamento básico, tá? Então, a equidade, ela se divide em um princípio chamado do benefício, também conhecido como equidade horizontal, e princípio da capacidade de pagamento, conhecido também como equidade vertical. O outro princípio é o princípio da progressividade. Princípio que estabelece que deve tributar mais quem tem renda mais alta, tá? Então, o tributo, ele tem que ser progressivo. Vem para cá e me acompanha no exemplo. O imposto de renda é um exemplo de um tributo, de um princípio que atende à progressividade. Quanto maior a sua renda, maior a tributação, né? O indivíduo com a renda mais baixa fica isento. O indivíduo com a renda intermediária tem um percentual. O indivíduo com a renda maior, superior, tem esse percentual mais outro. Então, ele é acrescido. À medida que a sua renda vai aumentando, a tributação, o percentual, ele também vai aumentando. Esse é o princípio da progressividade. Acompanha na tela o outro princípio. Princípio da neutralidade. Também um princípio muito questionado, muito utilizado nas bancas de concurso. É o princípio da neutralidade. Os impostos devem ser idealizados de forma a minimizar possíveis impactos negados da tributação sobre a eficiência econômica. E o que isso significa? Vem para cá para uma explicação. O princípio da neutralidade significa que quando o imposto entra na atividade econômica, ele tem que ser neutro, isto é, ele deve entrar e não provocar distorções relativas no preço. Por exemplo, se antes de um imposto, um relógio equivale a 2 teclados,
Depois do imposto, sobe o preço do relógio e sobe o preço do teclado. Porém, a relação entre eles terá que ser a mesma. Um relógio continuará equivalendo a 2 teclados. Isso é o princípio da neutralidade. O imposto tem que entrar na atividade econômica e não provocar distorções nos preços relativos. Vem para cá e observamos o outro princípio. Princípio da simplicidade. O sistema tributário deve ser fácil compreensão para o contribuinte e também fácil para arrecadação. Vem para cá nesse nosso exemplo. Ora, eu tenho que jogar um sistema, eu tenho que trabalhar com um sistema que o contribuinte saiba quanto ele deve pagar, o que é um imposto, como calcular o valor daquele tributo. E o governo também deve utilizar um sistema de fácil arrecadação, de maneira mais fácil que ele possa arrecadar. Ele não pode fazer um sistema tributário muito pesado em que ele tenha dificuldade na arrecadação, tá bom? Volta para cá e observa os princípios que nós já discutimos. A equidade, a progressividade, a neutralidade e a simplicidade. Caros amigos, nós estamos nos despedindo dessa primeira aula nossa e em breve nós iremos fazer na próxima exercícios sobre essa parte inicial da tributação e das finanças públicas. Aquele abraço e bons estudos!